Tá saindo agora, vou fazer um teste, aí já entra com as respostas, o escopinho tá chegando, a gente já resolve. Mas eu já posso ir adiantando aí umas respostas, né? Teoricamente, a gente vai responder mais as perguntas que já foram feitas, porque fica muita pergunta sem resposta para trás. Então, acho que hoje o ideal era mais isso. Por isso que a gente escreveu que eu responderia mais as perguntas que já tinham sido feitas. Mas se você quiser mandar a pergunta também, não vejo muito problema, sabe? Eu acho que vai dar tempo de responder tudo. Mas eu já começo adiantando aí uma coisa. Tem uma pergunta aqui que eu já vou começar respondendo. Peraí, só um pouquinho. Deixa uma cadeira ao livro. Pega as perguntas no celular aí. Aí a gente já dá uma olhada aqui. Boa. Essa pergunta aqui do Eduardo Souza Júnior: cimentar laminados cerâmicos com cimentos resinosos ou resina termomodificadas? Eu acho que na verdade, essa pergunta a gente já respondeu várias vezes. Puxa a cadeira aí. Eu acho que... não sei, eu vou te falar que eu já respondi algumas vezes, mas a gente pode responder de novo. Como eu respondi todas, o escopinho pode falar alguma coisa. As pessoas perguntam muito sobre resina termoativada, né? Termomodificada, não termoativada, termomodificada para cimentação. Olha, eu acho assim, eu e Irato a gente compartilha mais ou menos da mesma filosofia. Eu entendo que do ponto de vista, se você analisar o material resina composta, que é o que a maioria das pessoas que gostam da técnica usam como justificativa, com melhores propriedades mecânicas, melhor diminuição de melhoria de alguma dessas propriedades, talvez seja válido para restaurações diretas. Mas quando você quer que seja essa uma interface que está abaixo de uma cerâmica ou de uma outra resina, são outras propriedades que você precisa. Por exemplo, como escoamento, adaptação melhor da peça, melhor geração de estresse depois de polimerizado. Então eu acho, primeiro, a técnica resina modificada, primeiro, ela é difícil tecnicamente. Você precisa de instrumentos próprios para fazer a técnica. A espessura de cimentação fica muito espessa na maioria das vezes, mesmo se você for uma pessoa experiente. Então, para facilitar a tua vida e a vida de todo mundo, e a minha também, eu defendo a utilização de cimentos resinosos próprios para essa utilização. E resina termomodificada eu só uso em uma situação. Quando eu preciso fazer, por exemplo, a técnica da Vailate de 3 passos para levantamento de dimensão vertical. Da resina termomodificada ajuda a inserção da muralha e aí sim você consegue utilizar a vantagem dela ser aquecida. Mas a própria cimentação, sinceramente, eu não utilizo na minha parte clínica. E outra, a maioria dos trabalhos científicos de longevidade do laminado são feitos com cimentos resinosos fotoativados. Cara, tem uma questão em relação a essa termomodificação de resina que eu falo, seria interessante, né, com essa justificativa de mecânica, para uma restauração onde a linha de cimento seja maior, por exemplo, o fragmento. Para uma lâmina convencional, uma lente de contato, não. Mas fragmento ficaria até mais difícil você fazer a inserção, porque é muito delicado, entendeu? Mas só para te explicar, seria uma justificativa você ter uma resina mais resistente, porque a linha de cimento seria mais larga, você teria um material menos, que sofreria menos desgaste mecânico, mas aí na prática ficaria mais difícil você utilizar, porque é um fragmento. Então você fica um pouco nesse mato sem cachorro, então, não tem muito como sair. Então acho que essa primeira pergunta está meio que respondida. Tem uma pergunta aqui para o Escopim, do Lucas Manfro. Qual a sequência de fotografias que se usa no paciente? O que você utilizaria de sequência? Basicamente, eu utilizo, primeiro, uma foto de face. Eu acho importante para a identificação do paciente, isso é meio óbvio. A foto de face, para mim, ela é importante, principalmente em pacientes com
desvio severo de plano oclusal, por exemplo, uma inclinação grande do plano oclusal. Isso ajuda para explicar para o paciente o que está acontecendo na boca dele ou dela. Desvio severo de linha média. Mas as fotos principais para mim são lábio em repouso, como se estivesse montando uma dentadura. Quando você faz uma dentadura, você põe a rolo de cera na boca do paciente e vê se o rolete de cera está para cima ou para baixo. Então, faça uma analogia com isso. Lábio em repouso, sorriso frontal com os dentes separados. Isso é um erro comum. As pessoas fazem foto de sorriso com o paciente com os dentes juntos. Você não tem uma noção real do sorriso, porque a pessoa raramente ela sorri com os dentes tocando, ela deixa a boca entreaberta. Então, sorriso frontal, com os dentes entreabertos, lateral direito, lateral esquerda, afastador, e fotos da oclusal do paciente com espelho, tipo que utiliza muito para ortodontia. Com essas fotos, você já tem um planejamento, já dá para você fazer um planejamento básico e se comunicar com o paciente. É óbvio que outras fotos, por exemplo, se você tem uma cárie profunda, uma trinca, uma lesão muito grande, você fazer fotos pontuais também ajudam no diagnóstico. Mas basicamente são essas fotos que eu utilizo. Cara, tem uma pergunta aqui da Loresme Flores, Oswaldo Escopim. Depois de colocar o mocap na boca do paciente, quais são os sinais que fazem com que você tome a decisão de colocar resina ou porcelana, lente ou faceta? Que seria a sua opinião? Joia. Primeiro, não é o mocap especificamente que determina qual tipo de material restaurador eu vou usar. Se você pegar os primeiros capítulos do livro do Hirata, não vou me lembrar qual, que ele explica detalhadamente quando que resina cai melhor, tipo para pequenas modificações, fechamento de diastemas. Se você vê isso no livro dele, é exatamente o que eu penso. Normalmente, cerâmica, eu vou para pacientes já perto dos 30 anos, que já tem algum tipo de restauração. Se o paciente tem dentição intacta e é jovem, a minha preferência é a resina composta. O mocap, ele te guia em muitos passos. Um exemplo clássico do mocap que você pode usar para o paciente é pacientes que têm uma superfície vestibular arredondada, tipo abaulada, ela tem uma anatomia mais... Quando você vê o perfil de emergência, você vê um volume maior. Que você, na hora que você olha esse caso, você já visualiza que você não vai conseguir fazer, por exemplo, uma lente de contato, vai ter que preparar esse dente. Nesses casos, você consegue explicar para o paciente que uma resina seria melhor. Então, na verdade, não é um mocap que guia, e sim a quantidade de material que você precisa repor. Se for pouca alteração, paciente jovem, eu ainda sou defensor e compartilho da ideia do Hirata que a gente deve trabalhar com resina composta. Vou dar uma visão geral para você. Analisa muito quando você tem estrutura dental íntegra, né? Sem espaço vestibular, quer dizer, estrutura dental íntegra sem restauração, sem tratamento, e você não tem um diastema grande, você não tem um dente palatinizado. Essas situações, elas indicam muito mais para resina, né? Porque o custo-benefício, ele pondera, ele acaba caindo mais para resina. É uma regra geral, né? Na verdade, a gente tem, assim, no livro certinho, indicação por indicação, mas isso te dá um panorama geral. Fechou? Cara, tem essa pergunta aqui, ó. Qual a melhor alternativa e estratégia para restaurar e equilibrar a cor com porcelana em um caso onde temos um central direito com pino metálico, a gente não vai tirar, um central esquerdo sem alteração de cor, que a gente vai fazer uma faceta, por exemplo? Olha, o que a gente tem feito, sempre, se eu tenho um dente isolado nessa situação, eu vou substituir, por exemplo, uma metalocerâmica e não vou mexer no dente do lado, minha opção é zircônia. Porque a zircônia você consegue bloquear esse núcleo metálico fundido muito bem, isso dá espaço para o técnico estratificar. Mas, quando eu vou mexer no dente ao lado e vou fazer uma faceta, um laminado, a história muda um pouco. Eu deixo para o técnico tomar essa decisão. Normalmente, os últimos casos que eu tenho feito eu trabalho bastante com o Luiz Alves. O Luiz Alves tem uma técnica que vários outros técnicos usam, em que você usa um coping, como se fosse um coping reduzido de um IMEX de alta opacidade, cimenta, né? Na verdade você vai cimentar tudo junto, mas ela vai ser cimentado sobre esse núcleo metálico, esse remanescente escurecido,
E depois você vai usar, trazendo esse substrato escurecido para a cor próxima do dente a ser restaurado. Daí na hora que você for fazer as duas, o técnico for fazer as duas coroas, você vai ter uma coroa, uma segunda coroa de IMEX sobre esse munhão de IMEX, e do lado você tem um laminado, por exemplo, de IMEX. Então você homogeneiza o tipo de cerâmica para facilitar o trabalho do técnico. Então, resumindo, se for só um dente zircônia, se for 2 dentes, eu prefiro trabalhar com um IMEX de alta opacidade, trazendo a cor para a cor do remanescente ao lado. Uhum. Cara, sabe que a gente fazia muito isso, por exemplo, quando você fazia implante, né? Perfeito. Você quer fazer um implante, um central é implante, outro central é lâmina. Então o implante a gente fazia a infraestrutura com um preparo de faceta. E o dente do lado era um preparo que a gente fazia para faceta. Então os dois remanescentes eram muito parecidos. Tanto que a infraestrutura sobre o implante, ela copiava exatamente o que o dente natural tinha, né? Então você fazia 2 lâminas e você tinha o mesmo resultado estético. Essa ideia veio do implante, mas é usado para coroa também. Então você vê a infraestrutura de uma coroa ou da prótese sobre implante e um preparo de faceta em cima. E você cimenta uma faceta. Essa ideia é legal. 19 aqui, interessante, acho que por aí. 19. Você não acredita que a cimentação dos laminados deveria ser feita sempre com isolamento absoluto? Fabrício Colares. Você não acredita que esse procedimento faz diferença na longevidade dos trabalhos? Cara, veja, por exemplo, a gente fazia muito tratamento de resina sem um isolamento dente a dente. A pergunta seria a mesma. Você acha que essas resinas são mais... elas correm mais risco de uma resina feita com isolamento dente a dente? Cara, depende muito de como você controla essa região anterior, sabe? Vou ser sincero. Posterior eu concordo. Mas anterior, eu faço resina sem isolamento, eu garanto essa resina. Em relação à cimentação, mesma coisa, eu acho que depende de como você controla. Por anos a gente faz fio afastador sem isolamento. Então o Kina, nos últimos 20 anos, só fez tratamento ruim, né? Ele só fez coisa errada. Ou ele teve o ateliê oral. Adolfo, todo mundo fez todo errado. mundo deu muita sorte, então, né? Cara, eu acho que relaxa. Não é isso que faz a diferença. Isolamento absoluto pode fazer diferença? Se você não controla bem um relativo, acho que sim. Mas se você controla bem, não vejo motivo. Agora, você me dizer que só existe tratamento assim correto com isolamento absoluto, claro, me desculpa, discordo. Posso estar totalmente errado, mas eu acho que eu não estou errado. Eu acho que eu estou certo. Não é bem por aí. Eu concordo com o Irata não é. E todos os trabalhos de longevidade, né, Irata? Todos, 100% dos trabalhos de longevidade não são feitos com isolamento absoluto. Sabe esse trabalho que o pessoal cita? 95% de êxito em 10, 12 anos? Claro, foi feito sem secador de cabelo pracilano, sem isolamento absoluto, sem resina termomodificada. Sem LED de última geração. Sem LED de última geração. E o laminado está lá. Então calma. O que eu falo muito não é de você, né? Tô falando em geral. Você vai numa... Eu falei ontem, né? Falou. Sabe quando você vai numa festa bacana? Aí você olha a festa bacana e fala assim, pô, tô dentro da festa. Aí você olha para um canto, tem um camarote VIP, cara. Sempre tem uns caras que estão VIP, estão separados. Aí você fala, caraca, cara, os caras estão num camarote. Quero ir para esse camarote. Quando você entra pro camarote, vê se não é verdade. Você bota a fitinha, entra no camarote. Sabe o que acontece? Você olha dentro do camarote, tem um outro camarote mais VIP. Esse é o isolamento absoluto hoje para cimentação. Quando você acha assim, estou fazendo certo, estou fazendo bem, estou fazendo laminado, está a técnica correta. Aí vem um pessoal e fala assim, vamos pôr uma fitinha para um camarote. Só entra quem faz isolamento absoluto para cerâmica. Aí você não entra na festa, entendeu? Mas na verdade estou brincando, não é isso que faz tanta diferença. Cara, eu acho que tem essa pergunta aqui, talvez eu já tenha respondido, mas vale a pena você responder. Feito o selamento imediato da dentina ou a proteção da dentina antes de moldar, né, o selamento imediato da dentina, qual cimento e provisório você indicaria? Certo. Olha, lógico que vai depender do tipo de restauração que você está fazendo.
Normalmente, o selamento imediato da dentina a gente usa bastante para inlay, onlay, overlay, alguns casos de laminados mais profundos. Para coroas, normalmente a gente prepara a coroa hoje mais conservadora, a gente não faz o IDS porque está limitada a dentina superficial e a esmalte. Mas vamos supor, no aumento de dimensão vertical, que você está reabilitando esse paciente com overlays posteriores, onlays, que você fez o IDS em todos, o selamento imediato da dentina em todos. Você fez o selamento imediato em todos os dentes, então você tem uma película de resina que você não pode grudar nenhuma resina aí. Não importa o que se você faz com resina bisacrílica ou com resina acrílica normal. O importante é isole para fazer isso e no momento da cimentação, você não vai conseguir cimentar com dical, com fosfato, com cimento provisório normal, porque essas restaurações são finas. Então normalmente você vai cimentar com um cimento resinoso. Eu cimento de duas maneiras. Depois de fazer o selamento, eu passo vaselina, ajusto o provisório, seja bisacrílica ou resina acrílica, depois ajusto a peça. Quando eu vou cimentar, eu passo vaselina de novo e faço essa cimentação. Ou com cimento resinoso, ou com uma resina flow normal, porque a vaselina está lá. Ou você pode usar um material que chama Clip F Flow. É o mesmo tipo Bioplique, System Onlay, só que ele é da Voco e vem em seringa. Ele fica como se fosse um plástico, você pode cimentar com ele, e ele é fácil de ser removido. Então é com isso que a gente faz. Se for muito espesso e dente posterior não tiver estética envolvida, você pode usar fosfato se quiser, misturado com água para deixar ele mais fraco. Mas normalmente é dessa maneira que eu cimento provisório nesse tipo de restauração quando eu faço selamento. Cara, mas essa pergunta ela acho que pode complementar, porque tem essa pergunta do Igor aqui, ó. Selamento imediato da dentina. Aí você usa o Clearfill como principal agente adesivo. Se vou fazer uma faceta de resina provisória antes da cimentação do laminado, como eu fixo esse provisório sobre o selamento imediato? Cara, pelo que eu entendi, assim, você fez o selamento das facetas, né, um preparo mais agressivo, tal, tem dentina exposta, você selou. A gente sela com Clearfill. Isso. Selou com Clearfill, aquela superfície do selamento, você tem que aplicar uma glicerina sobrepolimerizar, que fica uma camada inibida pelo oxigênio. Se você não faz isso, tudo gruda ali, né? Aí você polimeriza bem esse selamento, terminou isso, tem que limpar a superfície. Pode ser com uma escova de profilaxia, pode ser com álcool, a gente usa álcool às vezes. Aí esse selamento ele fica sem aquela camada de dispersão. Aí tá beleza, estamos pronto para o provisório. Normalmente provisório de laminado a gente faz com bisacril. E a gente não cimenta, né? A gente trava, imbrica, a gente aplica o bisacril direto sobre o preparo e ele fica imbricado sobre a superfície. Ele só é removido no dia da prova ou da cimentação, né? É isso aí. Aí tudo bem, você me diz, mas provei a cerâmica e não cimentei. Eu quero reinstalar o provisório. Consegui tirar o provisório, teoricamente, consegui tirar os provisórios sem quebrar. Então eu não vou refazer os provisórios, quero cimentar. Como a gente cimenta? Tem uns cimentos provisórios fotopolimerizáveis. Eu acho que no Brasil agora já tem alguns, né? Acho que só o Clip F Flow que tem, cara. Aqui nos Estados Unidos tem vários. Eu acho que a Ivoclar está entrando com o seu sistema deles para provisório. Para cimentação. É como se fosse um cimento resinoso provisório. Cara, eu vou dizer que eu acho que tem mais empresas que estão vendendo no Brasil agora. Eu preciso dar uma relembrada. A Biodinâmica teve uma época que tinha um. Tinha, mas era bem ruim. Ele é muito esse da Voco é melhor. A Voco está no Brasil com esse Clip F Flow. Cimento provisório fotopolimerizável. Acho que bate, né? Essa resposta está feita aqui, ó. Cara, tem essa pergunta aqui que eu acho que pode ser legal. Teria alguma experiência com paciente mordida cruzada, querendo fazer lentes de contato? Porra, cara. Tem que analisar, não é uma resposta simples, né? Tem que ver como que está cruzada essa mordida, se você quer descruzar, se você quer manter. Ailton Rangel. Cara, temos que saber se você quer manter cruzado e só fazer lente de contato, sem descruzar. Aí é fácil, não tem interferência, você faz. Quero descruzar, outros 500.
Você pode descruzar, depende do caso, né? Cirurgia, ortodontia, muitas vezes a gente consegue descruzar no próprio aumento de dimensão. Mas aí tem que olhar bem certinho. Teria né? que desprogramar o paciente. Se você não partir para ortodontia, teria que desprogramar o paciente, ver o padrão de mordida, tipo de desgaste. Não é uma resposta tão simples. Precisa realmente analisar o caso. Quando tem mordida cruzada e laminado envolvido. Pô, essa pergunta é mais filosófica, né? Marcos Túlio Santos. Seria possível uma saída para termos uma odontologia de excelência, principalmente mais digna e acessível a todos, ou mais próximo disso? Cara, existe, né? Eu tenho batido numa... Eu não vou dizer que eu tenho batido numa tecla, mas a gente tem batido numa tecla de que se você fizer uma odontologia simples, adesiva, conservadora, com uma boa técnica, bons produtos, cara, já é bastante digno, entendeu? Sem grandes viagens, sem aquele aparelho, sem aquela confusão. Não, um bom adesivo, uma boa resina, uma boa cimentação, nada muito complexo, aquele software, nada disso. Uma coisa simples, bem realizada, seria bastante digno. Tá? Aí eu vou dar uma resposta. Se você pensar isso que o Irata falou, e imaginar que todo paciente que você trata, você pode devolver forma e função, não importa com o material que você usa, está resolvido. Tipo, o paciente chegou no teu consultório, com a boca destruída, cheia de cárie, é um caso de reabilitação, não tem condição financeira, se você devolver forma e função com adesivo, com resina composta, técnica adequada, orientar o paciente sobre saúde bucal, você está fazendo um tratamento digno. Então pensa, bons materiais, devolve estética, forma e função, não importa com qual material você faz. Legal. Cara, Eduardo Franco, o que vocês acham das lentes de contato em longo prazo? Em relação à adaptação cervical, já existe algum trabalho de follow-up? Cara, os únicos trabalhos de follow-up que eu vi foi do Scopin fazendo o follow-up das lentes de contato do pessoal do ateliê oral, né? Não tem muito. O que você tem? Olha, eu acho assim, o nome lente de contato, quem criou o nome foi o Kina lá. Agora ele até se arrependeu de ter criado esse nome, sei lá. Meu Deus do céu. Se eu olhar mais uma foto de uma faceta no polegar, no dedo indicador no polegar, eu tomo um tiro. Então o termo lente de contato, quando o Kina criou, ele queria dizer algo tão fino quanto uma lente de contato. E virou uma analogia. Hoje existe lente de contato oclusal, lente de contato total, lente de contato mesodistal. Virou um sinônimo para restauração cerâmica. O ponto é, a lente de contato, assim, uma restauração ultra fina, popularizada, ela surgiu em 2009. Antes disso, você fazia com felduspática. Só que eram alguns técnicos que faziam. Essa popularização só aconteceu depois de 2009, quando surgiu a pastilha HT do IMEX. Então, o mundo inteiro de IMEX tem experiência de 8 anos no máximo de lente de contato e de silicato. Então, ficar falando que a analogia de que lente de contato tem 20 anos de longevidade, não são todos os casos, entendeu? É um exagero, a gente pode fazer uma análise criteriosa. O que eu vejo é, se você fizer o que o Irata falou, odontologia de qualidade, o que é? Você respeitar o material, respeitar a oclusão, respeitar a forma, e não exagerar nos procedimentos, que eu acho que está acontecendo um exagero de procedimento estético hoje, cosmético, casos que poderiam muito bem ser finalizados com resina, com pequenas alterações, fazendo 20 laminados na boca. Isso eu não acho legal. Cara, eu tava na Ilapel, a gente tem um curso clínico, né, semana passada, aí a aluna falou pra mim, trouxe uma amiga minha pra fazer lâminas, eu falei, tá, mas o que vocês querem modificar? O lateral dela. Ok. E qual é o plano de tratamento de vocês? Laminado canino a canino. Falei, cara, essa foi uma resposta instantânea ou você realmente acha que tem que mexer de canino a canino? Não, eu não sei, deixa eu ver. A gente olhou os caninos perfeitos, cara. Os pré-molar perfeito, canino perfeito. Os laterais com problemas. Aí eu falei, sabe o que acontece? Não é um problema dela, é um problema geral.
A resposta mais fácil que você tem para não pensar, sabe o que é? Vamos fazer laminado de pré a pré, ou canino a canino. Você nem pensou no caso, né? Foi mais fácil para você. Então, calma, né, gente? Relaxa um pouco. Cara, eu acho que tem essa pergunta. Cadê? Essa pergunta aqui. Ah, eu vou responder pro Rinaldo, mas acho que eu já respondi, cara. Qual a melhor matriz para fazer classe 2? Cara, eu gosto de duas, né? Eu gosto daquela matriz da Palodente, da Dentsply, gosto bastante. É a que eu uso mais hoje. Eu acho que a matriz da Garrison também é muito boa. Eu ficaria entre as duas, mas eu tenho usado mais Palodente. Acho que você também. Então isso tá legal. Cara, de moldagem também acho que é boa ali, ó. Irata sobre moldagem, acho que é 21 ali, velho. Tá interessante. 21, Sérgio Correia. Pô, Sérgio, fale sobre moldagem de laminado usando fio e sem fio. Você tem indicação para uso de fios em laminados? Cara, boa pergunta, hein? Sabe o quê? Se a faceta tem preparo, fio. Se você vai fazer uma lâmina sem preparo, quer dizer, lente de contato, sem fio. Essa é mais ou menos a nossa ideia. O que eu tenho visto assim, hoje eu tenho, quando eu estou usando fio para tudo hoje, só que eu vario o fio. Porque o fio facilita o laboratório na hora do enceramento, para fazer, por exemplo, a injetada. Então, se é uma lente de contato e se o seu mocap chegou até o colo do dente, na hora do mocap, eu prefiro usar fio. Porque o fio dá uma, mesmo sem preparo, ele abre um pouquinho a gengiva, facilitando o laboratório, principalmente laboratório de produção, que não tem tanta experiência, a fazer tipo como se fosse, você vai dar o espaço para ele fazer uma gengivectomia no gesso, que o fio dá uma leve levantada. Então hoje eu tenho utilizado o fio para casos sem preparo também, devido a problemas que os laboratórios muitas vezes mandam restaurações com subcontorno, principalmente se o seu laboratório não tem tanta experiência com laminados, está começando a fazer peças, e normalmente é isso que está acontecendo hoje. Os laboratórios não têm tanta experiência, apesar de fazer um monte de restauração, eles não veem como é dentro da boca. Então eu recomendaria hoje, até a gente conseguir uma padronização, mesmo em caso sem fio, eu estou utilizando fio fino, não precisa ser. Não precisa. Que nem coroa. É que o pessoal tá arrebentando na moldagem, né? Como se fosse uma moldagem de coroa. Não é. Aí o laboratório, ele olha o modelo, ele não sabe. Não. Ele leva a lente de contato até essa área. O que está acontecendo hoje nos nossos consultórios é que estão voltando os pacientes com lente de contato para remover, por sobrecontorno e invasão do sulco, né? Porque você afastou demais. Afasta como se fosse coroa. Não, é apenas um fio fino para levantar o sulco para o laboratório saber, falar, opa, tem que parar aqui, entendeu? Cara, o que mais aqui? Absoluta, eu já respondi. Índice de refração das resinas. Qual delas se aproxima à estrutura dental? Cara, eu vou dizer que ainda não temos assim uma que aproxime muito. Talvez a mais interessante sobre essa ótica, essa pergunta foi do Marcos Castro. A resina mais interessante sobre esse aspecto seria aquela Enamel HRI. Mas ainda não estamos lá. Eu faço muito resina, mas a resina ainda, nessa questão ótica, tem algumas dificuldades, tá? Isso responde. Cimento autoadesivo e pré-hibridização dentinária oferece vantagem na resistência de adesão ou é mito? Cara, você pode responder. Se o cimento é autoadesivo, eu não faria selamento imediato da dentina. Eu uso cimento autoadesivo em duas situações. Pinos justos, bem justo, quando é imediatamente feito pelo endodontista, ele termina a endo e pode cimentar o pino, porque o cimento autoadesivo funciona em dentina limpa, deixa bem claro isso. Os trabalhos mostram que dentina limpa. O que é dentina limpa? Uma dentina recém-cortada. Você tem isso quando? Quase nunca numa coroa, numa restauração indireta. Então o cimento autoadesivo ele é bom. Por exemplo, você vai fazer uma coroa, um dente, uma área subgengival ou intrasulcular, com uma dentina que você vai ter dificuldade de pôr o fio, fazer isolamento absoluto, você vai ter dificuldade de passar o ácido e o adesivo evaporar, um autoadesivo vai bem. Então coroas, tranquilo fazer com autoadesivo, desde que tenha retenção mecânica, porque o autoadesivo não é igual ao condicionamento ácido, por exemplo. Então se você vai inlay ou um lay com autoadesivo, não faz o menor sentido para mim, entendeu?
Quer usar, usa. Não vai, talvez não caia, mas não faz muito sentido. Laminado, nem pensar. Então, autoadesivo e selamento imediato da dentina, você pode usar. Mas não faz sentido na concepção das duas técnicas. Cara, essa pergunta aqui do Rafael. Rafael é nosso amigo. Opa, e aí, Rafa, beleza? Elevação de margens é uma técnica onde as pessoas, onde o dentista ele coloca a matriz na classe 2, que está muito baixa, sobe com resina direta, daí ela fica supragengival, daí você molda, entendeu? Essa é a técnica chamada elevação de margem. A pergunta dele é se isso não continuaria invadindo espaço biológico. Não, são coisas diferentes, Rafael. Espaço biológico é da margem do preparo à crista óssea. Tá? Isso é espaço biológico. Se dessa margem do preparo à crista óssea tem menos de 2,5, se invadir o espaço, tem que recuperar, cirurgicamente ou extrusão. Agora, muitas vezes você tem um preparo que está subgengival, mas você mede o espaço biológico, tem 2,5. Mas ele está bem subgengival, mas ele não invadiu o espaço. Você mede, a crista está mais baixa. Aí você poderia fazer elevação de margens, não teria problema nenhum. São duas coisas diferentes. Estar muito subgengival não quer dizer invadir o espaço biológico. Exatamente. E outro, só pegar uma analogia quando você passa o fio dental na interproximal de qualquer dente da boca. Você passa o fio dental, você entra, dependendo da anatomia, meu dente, por exemplo, você muitas vezes entra 3, 4 milímetros. Então, o espaço biológico, ele pode continuar, sim, mas o sulco é maior em áreas interproximais. E outra, se você, com um provisório, por exemplo, pegou uma coroa, e hoje você invadiu o espaço biológico sem querer com uma coroa, e ajustou um provisório lá embaixo, depois de 2 semanas, o que vai acontecer? Chama espaço biológico. O que o corpo vai fazer? Vai retrair e vai buscar um novo espaço biológico. Então, numa coroa total, um dente posterior, se você jogar o preparo, os periodontistas muitas vezes tremem quando se fala isso, jogar o preparo quase a nível da crista óssea, o que vai acontecer? Em 3 semanas você tem a retração do osso e a formação de um novo espaço biológico. Daí, depois de 1 mês, você pode tirar essa coroa, sua gengiva está saudável em volta daquele provisório, desde que ele seja polido, limpo e o paciente consiga controlar. Então, uma coisa uma coisa a parte periodontal e outra coisa a parte restauradora dessa técnica. Cara, eu vou responder para você, Fabiano Correia. Técnica semidireta para inlay only, de resina, quando eu faço isso no consultório. Prefiro o modelo de gesso ou o modelo de silicone. Tem muita diferença na adaptação? Cara, eu vou dizer que se for um modelo de gesso feito no laboratório de prótese, troquelado, ele fica muito bom também. Se for um gesso que você vazou, não. Que a gente não tem muita qualidade no modelo de gesso. Dentista. Então eu vou dizer que no geral, quando eu faço modelo de silicone, eu vejo que os dentistas conseguem adaptação melhor. Aí eu uso aquele silicone da Parker, chamado MAC 2, vende no Brasil. Ele dá uma adaptação muito boa, eu acho que isso é a resposta. Também, realmente, para ser direto é bem melhor. Porque os dentistas eu vou me incluir, né? Não estou me excluindo. A gente faz uns modelos de gesso muito vagabundo, né? Pô, eu olhei no meu consultório, cara, quase te falei pra você, não? Cara, eu via, você não vai acreditar, cara, mas eu vou contar. Eu via auxiliar batendo assim, cara, como eu fazia na faculdade, sabe, com o quadricron assim? Falei, cadê o vibrador de gesso? Não, não tem vibrador de gesso. Como não tem vibrador de gesso? Ninguém comprou um vibrador de gesso. Eu faço questão de tirar do meu bolso agora. Eu vou correndo na dental. Meu Deus, estamos louco. Cara, Bali, pô, legal. Essa pergunta aí até o Scopim pode ajudar. Longevidade de lente de contato translúcida em anteriores. Bom, não temos muito resultado. Mas ele quer saber em relação ao remanescente escurecido. Porque ele escurece com o tempo, remanescente. E essa lente, ela transparece essa alteração de cor. Qual a melhor conduta? Bali, pô, tem uns trabalhos antigos que falam sobre clareamento de dentes facetados com porcelana, dentes de tetraciclina, que você faceta com porcelana e você mantém com clareamento, você faz um clareamento no follow-up para melhorar o preparo, o remanescente. Então isso é uma coisa que dá para fazer, clareamento como uma preservação de casos que vão escurecendo e você vê esse escurecimento do dente através da porcelana. Isso existe, clareamento moldeira, né? Clareamento caseiro.
E Isso, hoje, o que é legal? A gente pensar. Pensa que antes todas as cerâmicas muito finas eram translúcidas. Hoje, mesmo cerâmicas mais finas podem ter menos translucidez. Menos, presidenta. Não, menos, pô, Dilma passou menos translucidez. Ai, meu Deus, menos translucidez. Daí, hoje, por exemplo, pastilhas LT, que é Low Translucence, que essas pastilhas estão muito na moda hoje. Não sabemos também como vai ser no futuro, entendeu? Mas são cerâmicas que quebram essa lei de que laminado e lente de contato tem que ser translúcido. Então a gente está numa mudança grande. O ponto é, não esquece que pesquisa que dita as coisas, entendeu? A gente tem experiência clínica, mas a gente está sempre de olho em literatura, para não cometer erros básicos, principalmente em casos como esse. Então, se você tem muita dúvida se o remanescente é escurecido, hoje eu optaria por uma cerâmica de baixa translucidez. Cara, vamos responder a última. As duas perguntas têm a mesma relação. Mila Oliveira, Guilherme Dias. Sobre pino de fibra de vidro. Ah, você precisa usar ácido e adesivo nos pinos? Precisa usar silano nos pinos? Cara, minha opinião é, eu uso silano e adesivo. Mesmo que eu vá cimentar com um cimento autocondicionante. Mas eu aplico silano, adesivo, polimerizo o adesivo no pino. Perfeito. Aí eu cimento com cimento autoadesivo. Essa seria a minha resposta. Essa seria a minha também. O ácido no pino, na verdade, é mais para limpar o pino. Entendeu? Você contaminou na hora da manipulação da prova. Mas ele não vai condicionar o pino de resina. Mas eu concordo com o Irato também. Cara, acho que respondemos todas as perguntas que estavam aqui pendentes. Foi legal, deu 34 minutos. Última mensagem é, a gente é dentista. Óbvio que a gente está apto a fazer vários procedimentos, não vou discutir isso. Mas eu quero sempre que você pense assim, a justificativa nunca pode ser a demanda. Entendeu? Eu tenho demanda para fazer várias coisas. Mas demanda por demanda, se eu quero volume de gente no meu consultório, eu posso começar a vender topware. Sabe que topware... Não, você não vai acreditar, cara. Topware dá muito volume de gente comprando. Imagine que eu começo a vender topware no meu consultório e acaba girando a economia dentro do consultório. Você concorda? Mas não é a justificativa, entendeu? Não é tudo por demanda. Ah, que isso movimenta muito meu consultório. Tá, tudo bem, né? Montamos um supermercado. Imagina você entra na clínica aqui, lá tem um departamento no canto, lá uma moça vestida de cor de rosa. Temos temos todas as cores de Tupperware. Se você tem coisas vermelhas. Temos também com o logo da Kia Odontologia aqui. Temos um setor também que vende outras coisas de casa, para as donas de casa. Temos de tudo. Fazemos de tudo. Cortamos unha, cabelo, fazemos tudo. Então eu quero que você pense sempre em demanda. Não é demanda, é o que você faz. Valeu? Beleza. Fechou? E eu queria dizer, pensa em organização de consultório, isso é muito importante. Organização que eu digo não é de tudo, da sua vida e tudo. Porque quando a gente se organiza melhor, a gente não somos os caras mais organizados do mundo. Nossa, eu não vou falar nada sobre isso. Ele não vai falar sobre isso, mas não, tem alguém que organiza as coisas por eles, pode ter certeza. Mas tente se organizar dentro do seu consultório, aprender que material usar no momento certo, porque tudo que gera menos estresse no seu dia a dia, com certeza faz as coisas mais felizes da melhor maneira possível. Beleza? Cara, boa sorte aí, galera. Abraço a todos aí.